Olá, boa tarde, sou a professora Deuseni e hoje eu vou falar para vocês sobre expressão algébrica. Já surgiram várias dúvidas de alguns alunos da turma pedindo ajuda sobre como resolver, como juntar, como somar, como subtrair. Né? E uma das dificuldades do aluno é exatamente essa junção de letras e números, porque quando estamos adicionando ou subtraindo, ela é de um jeito, quando estamos multiplicando e dividindo, ela já assume uma outra colocação. A gente já aprendeu fazer dentro de propriedades da potenciação algumas informações que vai ajudar nesse momento de resolver expressões algébricas. Nós sabemos o seguinte, que expressão algébrica ela é uma expressão que contém números. Vou colocar aqui o número 2 e ele possui também letras, onde esse 2 ele vai representar a parte literal e esse x vai representar a variável. Juntando os dois, expressão algébrica. Só melhorar essa palavrinha aqui que eu anotei faltando letras, né? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Uma outra informação que eu achei até interessante, eu recebi nessa semana, de uma dúvida de uma aluna que ela disse assim: professora, eu não estou sabendo resolver monômios e polinômios. Agora eu tenho uma informação super bacana para te falar o seguinte: quando eu falo em monômios, é porque a gente está trabalhando basicamente uma mesma letra, né? Uma mesma letra, ou seja, essa letra a partir do momento que você vai acrescentando novos números, novas letras, ela vai se transformando. Se você está trabalhando com expressões únicas, ela recebe o nome de monômios. Quando você tem vários monômios juntos, ele é chamado de polinômio, onde o mono vem de um e poli vem de vários, né? Então, interessante você ter essa informação. Dentro de monômios e polinômios, a gente tem adição, a gente tem subtração, multiplicação, tem divisão, tem raiz, tem todas as formas de expressões matemáticas inclusas, onde a gente vai poder expor um exemplo simples de cada uma delas. Como a gente sabe que expressões algébricas ela pode ser transformadas em expressões numéricas desde que você tenha conteúdo para você poder fazer essa transformação. Um dos exemplos simples é o seguinte: naturalmente, quando ele pede para você transformar uma expressão algébrica em expressão numérica, ele te dá mais uma orientação. Vamos imaginar isso aqui, ó. Isso aqui eu já deixei aqui prontinho. Nós temos 3x mais 4y, ou seja, 3y mais 4y. Ou seja, para você transformar essa expressão algébrica e numérica, você precisa ter um valor para y. Então, esse modelinho de questão, ele te dá uma lei, que no caso seria o 3y mais 4y. Desculpa estar falando o x aí o tempo todo, é porque já faz parte da nossa matemática, x e y. Esse y, ele precisa ter um valor. Então, eu vou dizer que y é 2. Se y é 2, então toda vez que ele aparecer dentro da sua lei de formação, você substitui. Então, vamos lá. Nós vamos ter 3 vezes 2 mais 4 vezes 2. Então, temos 3 vezes 2 é 6, mais 4 vezes 2, 8. E 6 mais 8 não vai dar espaço, vou colocar pequenininho aqui, é igual 14. Ou seja, transformei uma expressão numérica, no caso dessa aqui, em uma expressão algébrica, que é esse exemplo. Vamos lá de mais informações. Monômios e polinômios, eles são subconjunto de uma expressão algébrica, ou seja, ele é parte da expressão algébrica.
Vamos lá. Quando você tem adição e subtração de monômios e polinômios, eu já juntei os dois aqui porque o assunto é tão parecido, dá pra gente unificar. Vamos lá, se você tiver aqui, ó, vou colocar 3x mais 4y mais 3y mais x, por exemplo, vou deixar desse tamanho aqui. Poderia ser maior? Sim. A gente tem aqui uma adição de monômios ou de polinômios, tanto faz. O que a gente faz? Junta tudo que tem de semelhante. Vamos pegar primeiro tudo que tem x, então vai ficar 3x mais x. Agora tudo que tem y, 4y mais 3y. E a gente junta agora, ó, eles são semelhantes, então pode ficar juntinhos. 3x mais x, 4x, mais 4y, mais 3y, 7y. Já está reduzido e resolvido. Então, esse modelinho de questão, ele vai trazer um enunciado mais ou menos assim para você. Reduz os seguintes monômios, ou reduz os seguintes polinômios. Isso vai acontecer na adição e vai acontecer na subtração. Não se esqueça disso. Agora vamos para mais um detalhe. Aqui na multiplicação e divisão, a gente vai aprender como resolver. Vou colocar aqui valores simples só para facilitar a nossa multiplicação. Então, nós temos 2x vezes 2y vezes A vezes A. Quando a gente tem multiplicação, a gente precisa multiplicar tudo que nós temos de coeficiente, ou seja, de parte literal. Nós temos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Temos também x vezes y vezes A vezes A. Olha que bacana. Então, o que eu fiz aqui? Apenas vou multiplicar a parte literal primeiro e depois a gente vai multiplicando as letras de acordo com a sequência que tem. A gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1 é 4. 4 vezes x, 4x. 4 vezes y, 4y. Vezes A é A ao quadrado. Aqui eu vou te lembrar uma coisinha. Aqui é como não, são bases iguais. É como se o expoente aqui é 1 e aqui também. Fosse não, na verdade é 1, porque ele não aparece, porque não precisa, porque A elevado a 1 vai ficar ela mesma, vai ficar A, apenas um A, então A vezes A. Só que quando a base é igual na multiplicação, a gente soma expoentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, A ao quadrado, porque 1 mais 1 é 2. Espero que tenha ficado bem claro essa colocação. Mas eu vou te trazer agora um exemplo de divisão. Aqui na nossa divisão, a gente vai trazer a mesma ideia de parte literal, ou seja, a parte de coeficientes e parte de números. Relembrando aqui um pouquinho da propriedade da divisão de potência, a gente aprendeu o seguinte, que a gente conserva a base quando ela é igual. Vai acontecer sempre se a base for igual. E subtrair os expoentes. Então, aqui a gente vai poder dividir o 4 por 2, que é 2. Esse x ao quadrado e x, eles são iguais. Então, a gente pode conservar o x e subtrair expoente. Aqui, novamente, não tem nada, vale 1. E 2 menos 1 é 1. Ou seja, a nossa resposta é apenas 2x, porque esse 1 não é necessário colocar. Então, é bem simplesinho assim. Outra questão que a gente viu que é bem interessante dentro de monômios, eu vou te mostrar já, assim que eu limpar a tela, que a gente vai falar um pouquinho quando temos figuras. Foi um assunto, se não me engano, se não foi da segunda-feira, foi da
Aqui nós temos um retângulo, ele tem uma base 2x e temos a altura só x. Observe que aqui a gente tem, para a gente calcular a área desse triângulo, por exemplo, ou fazer o perímetro desse triângulo, vou fazer nas duas versões só para você observar. Nós vamos ter, calculando área, nós temos 2x vezes x. É o mesmo que 2 vezes 1, o 1 não precisa aparecer, mas eu posso colocar aqui só para você observar. Então, nós temos aqui 2 vezes 1 é 2, e x vezes x é o mesmo que x elevado a 1 mais 1, que é 2. Ou seja, 2x ao quadrado. Isso aqui é o representativo de área. Mas, professor, e agora se eu quiser o perímetro desse retângulo? Vamos lá. A gente aprendeu lá em PD1 que perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente vai ter aqui, ó. Eu posso anotar assim, ó, x mais 2x mais 2x. Por que, professora, que você colocou esse tanto de números e só aparece 2? Porque a gente está falando de todos os lados. Se nós estamos com uma figura que é representada por dois lados iguais, então aqui também terá a medida 2x, aqui será a medida x. Outra colocação que a gente pode também colocar é 2, que vai multiplicar x mais 2x. Então, a gente vai aqui unificar isso. O que a gente vai ter aqui? Tá muito baixo aqui o meu quadro. Aqui eu posso fazer o chamado chuveirinho. Vou fazer ele aqui por baixo, só para apresentar. 2 vezes x é 2x. E 2 vezes 2x, 4x. O que a gente tem aqui? A mesma coisa se a gente tivesse feito em outro formato, né? Então, quando eu somar aqui e somar aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Aqui eu tenho, ó, deixa eu só pegar uma outra canetinha aqui para separar. Aqui eu tenho x mais 2x mais 2x. X mais x são 2x, mais 2x, 4x, mais 2x, 6x. O que eu tenho aqui nessa outra montagem? 2x mais 4x. Resultado para os dois, 6x. Então, esse é o perímetro na representação de monômios e polinômios. Lá na sua questão, eu deixei lá uma questão para você que ela dá a questão para você responder usando geometria. Eu vou identificar para você como é que faz para transformar a expressão em figura, ou seja, calcular usando figuras. Vamos lá. Aqui eu deixei uma multiplicação e uma outra multiplicação também, porque eu já disse para vocês que esse 4 multiplica x ao quadrado. Da mesma forma que esse 3 multiplica o x. Se você tem uma expressão nesse formato aqui, você tem um número que ele está elevado ao quadrado, nós temos uma figura geométrica muito bacaninha que serve para a gente responder. Então, eu posso aqui simplesmente colocar um quadrado de lado 2x, né? Para representar. Porque aqui ele recai em área, né? Em área. E a área de um quadrado, ele é dado por L ao quadrado. Então, se esse quadrado aqui ele é representado por 2x, eu posso até colocar ele separado, aqui o número 2 e aqui do outro lado o x, que a gente vai ter o mesmo resultado. Por quê? Por que eu te dei um 4x ao quadrado e esse quadrado aqui tem lado 2x? Porque quando eu pegar o lado que é 2x e elevar ao quadrado, a gente eleva aqui, ó. O 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é simplesmente x
ao quadrado. Ele permanece, que você não está multiplicando ele com nada, ele simplesmente faz parte dessa elevação aqui, correspondendo a essa lei de formação da fórmula do quadrado. Então, se eu tenho esse aqui de 2x, é 2x ao quadrado. Então, a área dessa figura, ele vai ser representado pelo 2x ao quadrado. Vou colocar na forma que eu tinha te falado. Então, aqui vale 2, aqui vale x, né? Então, quando você pega esse 2 ao quadrado e esse x ao quadrado, você vai ter 4x ao quadrado. No outro exemplo, a gente tem aqui o x vezes 3x. De cara, a gente já vai lembrar de qual figura ele está falando, se a gente lembrar de qual é a fórmula para resolver o modelo dessa. Aqui nós temos, ó, x vezes 3x. De cara, está falando de um retângulo, onde ele vai ter a altura x e ele vai ter a base 3x. A fórmula para se resolver a área de um retângulo é base, né? A área de um retângulo é igual a base vezes altura. Ou seja, 3x vezes x ou x vezes 3x, a gente vai ter a mesma ordem. Então, essa é uma figura de lado x e 3x. Posso fazer separado, professora? Se você quiser, sim. Não há necessidade, que você pode unificar isso. Posso colocar aqui a altura x, posso gerar uma outra figura com base 3x, certo? Uma outra colocação que eu acabei pulando um pouquinho, mesmo tendo falado anteriormente que eu ia fazer, agora que eu estou me lembrando, é a questão da divisão. Se eu já tiver feito, peço 1000 desculpas, mas vamos lá. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, o número que a gente já está acostumado a trabalhar para facilitar. Vou colocar 4x elevado a 3 dividido por 2x ao quadrado. Como é que faço isso, professora? Aqui é a divisão, tá? Quando a gente trabalha a divisão dentro de polinômios, a gente vai dividir a parte literal e a parte de letras, a gente vai fazer a subtração de expoentes. No caso aqui, a gente vai trabalhar aqui primeiro a parte literal, 4 dividido por 2, 2. Agora, a gente tem x ao cubo dividido por x ao quadrado. A gente conserva o x, que é a base, e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Como não precisa colocar, fica 2x. Então, paramos por aqui, que já está longo demais, mas se você ainda tiver dúvida, você pergunta, que eu vou tentar ser mais precisa. Se for dívida específica em alguma questão, você faz o print ou fotografa a expressão e me manda para eu já tirar a dúvida direto, tá bom? No mais, fiquem com Deus e espero que tenha ficado bem especificado.